Olá pessoal, tudo bom? Bom ter vocês aqui comigo novamente, me ouvindo. Obrigada por estar aqui comigo. É sempre muito bom ter vocês aqui. Meu nome é Glória Pradines, para quem ainda não me conhece, e eu hoje vou estar falando de algo muito interessante. Eu vou estar falando do bambu, né? Essa árvore linda, né? E eu vou primeiro estar falando para vocês, falando mais ou menos como é que o bambu se forma. O bambu, ele tem 25 metros de altura, é bem grande. Só que para ele ter essa grandeza toda, ele fica 5 anos formando as raízes dele. É isso mesmo, 5 anos formando a raiz subterraneamente. Você não vê, ninguém vê. Fica lá 5 minutos fazendo uma raiz. A raiz dele é fibrosa e é massiva, certo? Então, ele fica ali debaixo da terra e isso acontece para que ele possa sustentar essa grandeza que depois vem aos nossos olhos, né? Aos olhos nus, que são essas árvores grandes que nós vimos que são o bambu. O bambu é muito difícil de ser arrancado e é muito difícil também de ser destruído em toda a sua majestade. Por isso, nós podemos tirar algumas lições do bambu. A primeira lição que nós tiramos do bambu é que ele se curva, mas ele não quebra, certo? E isso está muito relacionado, se nós formos fazer um paralelo, à humildade. Eu vou explicar mais, tá? O bambu, quando dá uma brisazinha leve, ele se movimenta suavemente. Se vier um vento forte, ele vai se curvar à medida em que ele necessita se curvar. Quanto mais forte o vento for, mais ele se curva. Só que logo depois do vendaval, ele volta ao normal, à posição normal. Ele se ergue novamente, exatamente do jeito que ele estava antes. E isso daí acontece justamente por causa da flexibilidade do bambu, certo? O bambu é muito flexível, ele passa a ser maleável. Ele é maleável, ele é flexível. E aí, o que é ser flexível? É não resistir. O bambu, ele se entrega ao vento. Ele deixa que o vento leve ele, né? Ele se deixa levar. Se vem uma brisa, ele deixa que a brisa leve. Se vem uma tempestade de vento, se vem um vendaval, ele deixa que o vendaval leve ele. E isso faz com que ele não se quebre. A rigidez quebra, a flexibilidade não quebra. E o que é, gente, não resistir? O não resistir não é você deixar que a vida te leve de qualquer maneira. Não, porque você precisa ter meta, você precisa ter visão aonde você vai, você precisa ter propósito de vida, você precisa determinar para onde que você está se dirigindo na sua vida. Então não é isso. Ser flexível não é isso. Deixar que o vento da vida te leve não é isso, certo? É apenas você flexibilizar com as coisas, com os acontecimentos naturais que vêm para a tua vida. E é você olhar a vida com leveza. Que leveza, Glória? Que leveza é essa? Olhar a vida como uma criança olha. Na palavra de Deus, em Mateus 18, versículo 4, diz assim: aquele que se tornar humilde como criança, esse é o maior no reino dos céus. Aquele que se tornar humilde como criança. Por isso que eu falei que o bambu é humilde. Porque gente, quando nós olhamos para uma criança, a criança é tão flexível. Olha, ela perdoa
Um pai briga com ela, daqui a pouco ela já está pedindo beijo, já está pedindo colo, não guarda mágoa, ou um amiguinho bate ou morde. Se a mãe falar assim, eu não quero mais que você veja esse seu amigo, ele vai dizer, mas por quê? Vai chorar, quer ficar com o amigo. A criança é compreensiva, a criança tem um olhar inocente para tudo, a criança não vê maldade nas pessoas e, principalmente, a criança não critica o outro e não se critica. A criança não é rígida com o outro e não é rígida com si própria. E nós temos muito a aprender com o bambu e com a criança, porque é sendo criança que nós somos igual ao bambu. É sendo como as crianças que nós vamos aprender a nos curvarmos, mas não nos quebrarmos. À medida em que há muita rigidez no que a gente vê no outro, muita rigidez no que nós vemos em nós próprios, à medida em que nós olhamos a vida com muita rigidez, muita falta de humor, enfim, levando as coisas a ferro e fogo, mas nós nos quebramos. E não estou falando no sentido de nos quebrarmos diante do Senhor ou diante de alguma situação, estou falando nos quebrarmos mesmo, quebrarmos em termos de sentimento, quebrarmos em termos de machucar, ficarmos machucadas. Quando nós somos flexíveis, nós conseguimos não nos quebrar. Nós nos curvamos, mas nós não quebramos. E depois nós nos erguemos, igual o bambu, nos erguemos forte, nos erguemos altivos, nos erguemos confiantes de si, como um bambu é. Nos erguemos de uma forma majestosa. Nos erguemos diante do Senhor. Nos erguemos diante das pessoas. Nos erguemos diante de nós mesmos. Então, pessoal, essa questão de ser um bambu é uma questão de escolha. Mas é uma escolha fácil? Não, não é. Porque eu não vou dizer que é fácil perdoar, não vou dizer que é fácil se perdoar. Não é fácil, mas é uma decisão que você tem que tomar todo dia. Hoje eu vou ser igual ao bambu. E essa decisão é diária. Quando nós tomamos essa decisão diariamente, aí nós conseguimos ser igual ao bambu. Nós conseguimos nos curvar e não quebrar. Nós conseguimos voltar à posição de vitória, à posição erguida. Então, vamos comigo? Vamos ser igual ao bambu? Ok. Espero vocês na próxima. Um beijão para todos. E seremos igual um bambu juntos. E assim faremos um mundo melhor. Ok? Um beijão.